gostaria que os irmãos abrissem no livro de Daniel. O som hoje está bom, hein? Livro de Daniel. Ó. E os irmãos se lembram, na semana passada nós vimos do versículo 1 ao 18. E o que aconteceu do versículo 1 ao 18? O Nabucodonosor teve uma sequência de sonhos dados pelo próprio Espírito Santo que o deixou perturbado, né? O rei ficou muito inquieto e deu um ultimátum. Ele deu um ultimato aos seus magos, aos seus encantadores, aos seus feiticeiros, aos caldeus, ou seja, aos seus conselheiros, os seus adivinhos, aqueles que tratavam desses assuntos, falando, olha, e para ter garantia, porque ele percebeu a seriedade do assunto que estava envolvido no sonho, ele, testando os seus magos, os seus sábios, ele falou, olha, primeiro eu quero que vocês me falem o que eu sonhei, para eu ter certeza de que vocês não vão estar falando abobrinha, e vocês vão me dar realmente o significado do sonho, porque é um sonho muito importante, e eu preciso saber o que significa esse sonho. E os magos, como diz numa certa cidade do noroeste de Minas, eles foram empurrando o assunto com a barriga, eles foram enrolando, eles falaram no versículo 4, fala o sonho para o teu céu, nós vamos dar interpretação. Lá no verso 7 eles responderam de novo, não, se o rei contar para nós o sonho, nós vamos dar interpretação. E de novo lá no verso 10 eles falaram, isso que o rei está pedindo é difícil demais. É difícil demais, senhor. A gente não consegue te falar o que é isso. Esse tipo de coisa que o rei está pedindo, verso 11, é difícil demais. Ninguém há que possa revelar diante do rei. Só os deuses. E esses não moram aqui com a gente. Esses estão lá cuidando das coisas deles lá no céu. E nós terminamos na semana passada vendo que com isso Deus está armando a vindicação do seu nome. O seu nome que foi vilipendiado com a invasão de Israel, com a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Porque de acordo com o raciocínio lá dos povos daquela época, quando um povo dominava sobre outro povo, isso implica que o povo dominado tinha um Deus que não tinha a capacidade de protegê-lo. Então isso implica que o Deus dos caldeus, dos babilônios, é mais poderoso que o Deus de Israel. Porque o povo babilônico conseguiu dominar sobre o povo de Israel. E o Deus de Israel não conseguiu resistir ao Deus babilônico. Mas nós sabemos pela revelação bíblica que as coisas só aconteceram porque Deus quis. Que em Daniel 1:2 diz que o Senhor é que entregou nas mãos a Joaquim. É uma permissão divina. Não é porque Deus não dá conta de tomar conta de Israel. Deus é que planejava isso. Isso aí é assunto predominante do livro de Jeremias, na sua segunda parte ali, a maior parte do livro de Jeremias que eu tenho feito, voltando a estudar Jeremias. A última vez que eu estudei Jeremias foi em 83. Mas é porque ele está ali dentro do assunto, né? Jeremias é o profeta que teve o seu ministério ali na ocasião de Nabucodonosor tomar Jerusalém. Então ele foi um profeta que ficou avisando a sua geração. Deus deu permissão para Nabucodonosor. Ele vai vir e tomar tudo aqui, não adianta, já é uma decisão de Deus. Não resistam. Mas o coração humano é sempre daquele jeito, né? É igual uma foto que eu vi no Facebook uma vez. Uma placa assim de não pise na grama com os pés de uns 12 adolescentes ao redor assim da plaquinha. Ou seja, todo mundo pisando na grama ao redor da placa, não pise na grama. Se falar para não fazer, aí que as pessoas querem fazer mesmo. E Israel, humano que é, natural que é, fez da mesma forma. O Jeremias avisava, ó,
submetam-se a Nabucodonosor, porque Deus entregou tudo para ele. Mas os israelitas, ao invés de se submeter a Nabucodonosor em obediência ao que o profeta está falando, eles iam buscar refúgio em Faraó. Sendo que Faraó também já tinha sido entregue para Nabucodonosor. E deu no que deu, que nós vimos aí nas semanas passadas. Nabucodonosor veio e varreu tudo. Porque foi permissão divina. Nós vamos ver isso hoje. Lá, quando Daniel está dando a interpretação da estátua, em Daniel 2, 38, diz 37 e 38. Tu, ó rei, rei de reis, Daniel 2, 37 e 38, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder, força, glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, havia uma permissão divina. Nabucodonosor é o não santo, né? É o incrédulo, é o rei, é a pessoa gentia da qual mais a Bíblia fala. De todos os gentios, Nabucodonosor é a pessoa mais citada na Bíblia. Você vê o grau de importância que Nabucodonosor tem nos planos de Deus. O grau de importância que esse rei pagão idólatra tinha nas mãos de Deus. A gente vê, por exemplo, em Jeremias 51, nós vamos ver vários versículos quando nós estivermos olhando a interpretação da estátua, se der tempo de a gente chegar nela hoje. Em Jeremias 51, porque ele é a cabeça de ouro, né? Fala o seguinte, Jeremias 51, 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Era uma forma de Deus trabalhar, o modus operandi de Deus, o jeito que Deus trabalha é o seguinte: meu filho está me dando trabalho, ele está indisciplinado, ele não quer ouvir a minha palavra, ele não está dando importância para o que eu falo. Aí Deus permite que circunstâncias aconteçam em que ele usa pessoas para trazer disciplina sobre o seu filho. Isso é assunto de Hebreus. Porque nós não somos bastardos, nós temos um pai, aí ele nos disciplina. Porque o pai que ama, ele disciplina. Para o caso do incrédulo, do que não é nascer de novo, existe juízo. Por caso do nascido de novo, existe disciplina. Disciplina. Aí Deus levanta instrumentos através dos quais ele disciplina os seus filhos. Israel era teimoso. Israel era um povo desobediente. Ele é típico do homem natural, né? Nós, naturalmente, também somos assim. Israel não é diferente de ninguém. Deus o pegou exatamente para exemplo, para ser a sua testemunha, inclusive testemunha de como é que eu trato quando está desobedecendo. Israel era testemunha de Deus. E Israel, na sua desobediência, com a sua dura cerviz, como diz o texto bíblico em vários lugares, né? Um povo de cabeça dura, queixo duro, teimoso, ele entrou naquilo que Deus não gostaria que acontecesse. No caso, principalmente, a questão da idolatria. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus. Você só adora a mim. Eu sou o esposo ciumento. Se eu te pegar com o outro, eu te mato. Deus é um Deus ciumento. E Israel, nós sabemos, por exemplo, através de Ezequiel 16, que ela teve vários amantes, que ela traiu Deus, que ela se prostrou, Israel se prostrou diante de outros deuses. E isso trouxe a disciplina de Deus. E a forma como Deus, o modus operandi, como Deus trata do pecado de Israel ou do pecado de qualquer um dos seus filhos, ele instrumentaliza uma outra nação, usa essa nação para punir Israel, e depois ele vem e traz juízo sobre essa nação.
Ele primeiro usa a nação para exercer o juízo e depois retribui o pecado dessa nação por eles terem colocado a mão em Israel, que é menina dos olhos dele, que é o xodó de Deus. A gente vê isso, por exemplo, aqui, Jeremias 51 é um texto fantástico. Eu estou apaixonado por Jeremias 51 recentemente. Eu já li esse texto essa semana, nem sei quantas vezes. Eu gostaria até de reler, aliás, de ler com os irmãos alguns versículos. Jeremias 51. Jeremias tem muito a ver com Daniel, conforme eu estou falando com os irmãos, né? Porque ele é contemporâneo de Daniel. Só que o Daniel era um rapazinho, e Jeremias já estava velho. Jeremias já tinha lá seu... Eu estou me chamando de velho, né? Tinha lá seus 50, não se chamando de velho. Tinha lá seus 50 para 60 anos. E Daniel era um rapagote. Jeremias não foi para o cativeiro, ele desceu com Israel para o Egito, foi arrastado para o Egito. Oi? Você está falando de quê? De Daniel? Não, hoje nós vamos pegar a partir do 19. Não, eu só li lá no 37 só para exemplificar. Para exemplificar a concessão divina. Isso é quando nós entrarmos na estátua, que eu nem sei se hoje dá tempo. Eu já tinha feito um planejamento, o Senhor já está puxando pelo outro lado aqui, eu vou. Deixa o Espírito me levar. Espírito eu vou onde o Espírito vai me levando. Normalmente eu traço um plano, mas aí eu pulo da folha, era para eu estar na folha 7, eu já estou na folha 10. Mas é porque eu só quis dar uma antecipada. Nós ainda vamos chegar lá no verso 37, né? Quando nós estivermos olhando a composição da estátua, ouro, prata. Mas porque naquele versículo mostra que Deus concedeu muitas coisas para Nabucodonosor. Deus concedeu reino, poder, força e glória sobre todo o planeta. Ele nem chegou a conquistar tudo que podia. Ele ficou tão satisfeito com o reino, poder, força e glória que ele já tinha, que ainda que ele pudesse conquistar o planeta inteirinho, ele só conquistou ali 40%. Ele nem avançou até onde poderia ter ido. Mas Jeremias 51 diz o seguinte: assim diz o Senhor, Deus avisando a Israel: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai, uma cidade de Babilônia. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz, com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviovaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, apesar do juízo, né? Mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Lembra? Deus primeiro usa e depois retribui. Aqui já está falando já depois que a Babilônia cumpriu o papel dela, né? É profético. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Lembra, águas
Está falando que Babilônia conquistou muitos reinos. Ela habita sobre muitas águas. Isso vai ser proveitoso para nós quando a gente vem estudando Apocalipse 17, daqui umas X semanas, né? 14. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens. Ele está falando dos medos que vão invadir. É porque eu pulei o 11. Ó. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Lembra que o Nabucodonosor chegou e pegou os utensílios do templo, levou e colocou lá na casa do tesouro do Deus dele. Nós vimos isso lá em Daniel, nos primeiros versículos, 3 ou 4. E quando nós estivermos vendo a estátua, nós vamos ver que a estátua é composta por uma cabeça de ouro, bom dia, por um peito com os braços de prata. A cabeça de ouro é o Império Babilônico, que foi instituído no ano 605, com aquela vitória de Nabucodonosor lá em Carquemes, que foi o dia que ele tomou o poderio da mão dos assírios, que era quem mandava na época, era a segunda cabeça do dragão. Lembra? A primeira cabeça do dragão é o Egito. A segunda, agora no nosso assunto de Apocalipse, né? A segunda cabeça do dragão é a Assíria. Aí Deus levantou, permitiu que o dragão tivesse uma terceira cabeça, que é a Babilônia, que é o Nabucodonosor, que é aquele rei caldeu, que nós estamos estudando sobre ele, que tomou o poder, a hegemonia global, o poder sobre o planeta das mãos dos assírios, do Assurbanipal, para você falar melhor dizendo, né? Era o rei na época. O Assurbanipal, que era o rei assírio, ele mandava no planeta, ele morreu, o filho dele era muito fraco, não resistiu ao Nabucodonosor. Tudo isso era plano de Deus. Porém, conforme nós aprendemos em Jeremias 25 e 29, o cativeiro dos judeus, o cativeiro babilônico, ele tinha como objetivo disciplinar Israel, por vários motivos. Pela quebra dos anos sabáticos, eles não obedeciam os anos sabáticos, né? A cada 7 anos, a cada uma chabua de anos, a cada uma semana de anos, Israel deveria deixar a terra descansar, e eles não deixaram. Isso é visto no finalzinho de 1 Crônicas. E também pela questão da idolatria. Já que você insiste em me trair com outros deuses, eu vou te levar para a capital da idolatria. Eu vou te levar para o lugar no planeta onde mais tem idolatria, para Babilônia. Babilônia era a capital da idolatria, hiperpoliteísta. Isso foi no ano 605. Quando era chegando ali por volta do ano 535, o cativeiro de Israel estava chegando ao fim. Porque 605 menos 70, é só fazer a conta, você cai em 535. Está chegando a hora, isso 70 anos depois de Nabucodonosor, né? Nós ainda nem chegamos lá, mas só já antecipando a questão da estátua. No ano 539, isso também por ocasião do que nós vamos aprender lá em Daniel 5, o rei da Babilônia, o último rei da Babilônia, fez festa no palácio, ele estava bêbado, ele já não tinha mais como pecar, falou: eu tenho que inventar um pecado novo, ele tem que inventar um pecado bem agressivo, porque esses pecados que nós estamos pecando já está muito rotineiro. Ah, já sei, pega os instrumentos sagrados do Deus verdadeiro e traz lá, nós vamos fazer carnaval com eles. Vamos tomar cachaça no copo do templo, né? Vamos fazer um auê. Aí ele mandou buscar lá os instrumentos, os utensílios sagrados do templo judaico, que estava lá tomando poeira lá no templo lá de Marduk, né? Lá no templo do rei do avô dele, que foi o Nabucodonosor, que isso é 70 anos depois que Daniel chegou lá na Babilônia. Nós já estamos no ano 539. Faltam 4 anos para o cativeiro babilônico acabar. Aí ele fez aquela festa,
com os utensílios do templo. Aí Deus falou, agora você passou do limite. Agora eu fiquei magoado. Agora chega. Aí apareceu, isso, todo mundo conhece esse texto de Daniel 5. Apareceu uma mão lá, escreveu nas paredes, né? Passaste do limite. Agora já era, né? Mene, mene, eu teco facim, né? Contado fostes e eu te achei em falta, né? Você pisou na bola com Deus verdadeiro. Você passou do limite. É o pleroma, lembra da doutrina da gotinha d'água? Aquela que entorna o copo, agora você entornou o copo. Aí o rei apavorou, ficou até de careta, né? Com o tapa que ele tomou lá, vendo aquela mão. A mão aparece do nada, se escreve na parede do palácio. Chamou os magos, o que significa isso aí? Ninguém sabia, e foi o Daniel. Daniel já estava lá, já tinha 60 e tantos anos. Ele chegou lá no ano 605, era o ano 539. Já tinha 66 anos que Daniel estava lá. 66, Daniel já estava ali com seus 81 anos de idade. Aí chamou o veinho. O veinho chegou lá. Ali está falando que você já era. Você dançou. Você pisou na bola. Essa noite mesmo, os medos e persas vão invadir aqui, ó. Vai matar vocês tudo. E aconteceu. No ano de 539, isso nós vamos aprender lá em Daniel 5. No ano de 539, o Ciro, que era um medo, ele veio, invadiu a Babilônia, matou o rei, matou todo mundo e assumiu a hegemonia global, né? Passou a prevalecer o peito e os braços de prata, que é a quarta cabeça do dragão. A primeira é o Egito, a segunda é a Síria, a terceira é Nabucodonosor, que foi lá, deu cocão nos assírios e tomou a hegemonia mundial. E agora, na pessoa do neto de Nabucodonosor, os medos vêm, chefiados por Ciro, e tomam o poderio global das mãos dos babilônios. É o que o Jeremias 51:11 está falando. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Babilônia era muito forte. Babilônia mandava no planeta. Deus tinha concedido força, poder, o reino e a glória para os babilônios. Nós lemos lá no versículo 37 de Daniel 2, que agora eu já sei que é o 37 porque Elane citou. Agora eu não esqueço, porque são tantos versículos. No 37. O medo, o povo medo da Média, né, ele era fraco. Ele não tinha força suficiente para vender os babilônios. Os persas também, eles eram fortes, mas eles não eram fortes o suficientes para vencer os babilônios. Aí o que você fez? O que eles fizeram? Os medos tinham força, mas não tinha suficiente para vencer o Babilônia. O persa tinha força, mas não tinha suficiente para vencer os babilônios. Unamo-nos e vencemo-lo. Né? Vamos nos unir e vencê-lo. Assim fizeram. Os medos se uniram aos persas, aí juntos eles conseguiram vencer a Babilônia. Isso no ano 539. 4 anos depois, Ciro estava permitindo que os judeus voltassem para sua terra. Esse é um dos porquês do peito e dos braços serem de prata. Que prata na Bíblia é resgate. Prata na Bíblia é redenção. Então foram os reis medos e persas, a parte de prata da estátua, que redimiram a Israel, que permitiram que Israel voltasse para sua terra. Foram eles que deram essa permissão. E eles são ditos a respeito deles em Daniel 8, de 5 a 8. Ele é aquele carneiro que tem 2 chifres. Quando nós estivermos estudando Daniel 8, nós vamos ver que o reino da Média Pérsia é representado por um carneiro que tem 2 chifres. Sendo que um chifre cresce, primeiro, dos medos a início. Os medos eram fortes, tiveram a ajuda dos persas, mas à medida que o tempo foi passando, o chifre persa ficou mais forte. Ou seja, os persas passaram a ter hegemonia sobre os medos.
Por isso que aqui em Daniel 5 é dito que o reino dos... Olha lá, Daniel, se o seu irmão for em Daniel 5, 28, vamos ver que a ordem lá é o reino dos medos e dos persas. Mas à medida que os anos passaram, os persas se tornaram mais fortes, e quando você chega em Esther 1,19, por exemplo, já se fala que é o reino dos persas e dos medos, ao invés de ser o reino dos medos e dos persas. Porque em Daniel 8 a gente aprende que... Ver Daniel, só para antecipar, né? Esse é assunto nosso, mas para daqui umas 200 semanas. Mas em Daniel 8, que os irmãos já ficam com isso na mente, né? Daniel 8, 5. Daniel 8, 3. Então levantei os olhos e vi, e eis diante do rio estava um carneiro. Esse é o reino da Média Pérsia. O qual tinha 2 chifres, ou seja, 2 poderes, 2 formas de poder. Chifre é poder, é hegemonia, é concessão de domínio, né? E os 2 chifres eram altos, estavam em posição hegemônica, né? Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último, ou seja, os medos e os persas passaram a ter destaque no domínio global, sendo que o segundo chifre é que cresceu um pouco mais depois. Ou seja, a princípio era uma aliança medo-persa, os medos é que tinham mando de campo, né? Só podia ir torcida meda para assistir o jogo, para colocar numa linguagem de hoje, né, dia 26, né, hoje o jogo Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro tem um mando de campo, só vai cruzeirense lá no Independência. Quando for o jogo de volta, aí são os persas e medos, que agora quem está com mando de campo são os persas. Aí só vai torcida persa, né? Os persas se tornaram hegemônicos. E o Senhor despertou, em Jeremias 51, 11, o espírito dos medos e dos persas, para destruir Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia já tinha cumprido aquilo para o qual ela tinha sido chamada. Observa no verso 20 de Jeremias 51. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Deus usava a Babilônia para esmiuçar os povos, né? Eras o meu martelo e as minhas armas de guerra. Por meio de ti, por meio da Babilônia, de Nabucodonosor e seus descendentes, despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti, despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho e o moço, despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti, despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e vice-reis. Ou seja, Deus instrumentalizou o reino da Babilônia para cumprir os seus propósitos, que eram inúmeros, mas o principal era disciplinar Israel. Mas aí chegou o tempo em que Deus agora vai dar a paga à Babilônia. Porque o que acontecia com todos esses senhores a quem Deus dava permissão era o seguinte: eu permito que você vá lá e dê um cocão em Israel. Mas ele chegava ali e não dava um cocão. Ele dava 5 cocão e 3 chutes. Ele abusava. O rapaz, né, os senhores ficavam entusiasmados com o tanto de poder que tinha na mão e usava demais, abusava disso. Aí isso trazia o juízo de Deus. Olha o verso 24. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Monte, lembra da dilatação hermenêutica que nós falamos aqui na quarta-feira? Rei, monte, águas, amontoado de gente com chefinho, cabeça, é tudo uma coisa só. No verso 13 nós vimos que Babilônia habita sobre muitas águas, ou seja, domina muitos povos. Águas são povos. Ao verso 25. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis.
Está chamando o Império Babilônico de monte. Monte, montanha, na Bíblia, é governo, é reino, é domínio. Né? Tanto é que quando nós estivemos estudando a estátua, a pedra cortada sem auxílio de mãos, que bate no pé da estátua que o Nabucodonosor sonhou, ela cresce, enche toda a terra e se torna uma grande montanha. Ali está falando do reino messiânico. Está falando do reino que vai ser implantado por Jesus Cristo na sua vinda daqui a poucos anos. Quando ela bater nos pés da estátua, que daqui a pouquinho vai estar representada pela Confederação Europeia. Isso é coisa para daqui a poucas décadas. Porque a cabeça de ouro da estátua que Nabucodonosor sonhou, que é a Babilônia, os braços e o peito de prata, que é o reino da Média Pérsia, que depois se tornou Pérsia Média, já aconteceu. É passado. Foi lá no ano 539 a.C. Na sequência vieram os quadris de bronze, que é o poderio grego, que vai sobrepujar o reino médio persa. É aquele filme 300, muito bom, que mostra os gregos versus os persas. Né? Isso foi no ano 333 a.C. O poderio romano que se estabeleceu no ano 27 a.C. e durou até o ano 673 depois de Cristo, que na realidade dura até hoje, nós vamos ver, é passado também. Só está faltando os dedos. Os dedos que é de ferro misturado com prata, que é coisa para o futuro, daqui a pouco tempo. E é nos dias desses reis, o dos dedos, é que Deus vai instituir um reino que jamais passará. Ou seja, como diz o nosso amado irmão Ivan, a gente está pelo beiço da pulga, né? Só falta os dedos, a maior parte já foi. Já foi o corpo inteiro da estátua, só falta os dedinhos. Então, esse era o modus operandi de Deus trabalhar. Ele usava uma nação ímpia, pagã, idólatra, para disciplinar Israel e depois, a posteriori, né, depois, ele retribuía, ele dava paga para esses povos. Existem outros exemplos dessa doutrina na Bíblia, por exemplo, em Gênesis 15, Deus conversando com Abraão, olha aí para o céu, tá, sabe contar a estrela? Olha aí para a praia, conta os grãos de areia. A sua descendência vai ser desse tamanho aí. Verso 13. Gênesis 15, 13 e 14. Deus profetizando para Abraão que ele vai usar o Egito para disciplinar Israel, mas depois ele vai retribuir o que o Egito vai fazer com Israel. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ou seja, a menina dos olhos de Deus, que é Israel, vai ser escravizada e afligida pelo Egito, a primeira cabeça do dragão. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Isso é o livro de Êxodo. Israel sendo livre através de Moisés das mãos de Faraó. Mas se observa, Deus usa o Egito para escravizar e afligir a descendência de Abraão, que é Israel, por 400 anos. Mas, a posteriori, depois, ele vem e julga essa gente a qual Israel tinha que sujeitar. Esse é o modus operandi de Deus. Ele pega Babilônia como uma taça de ouro, como um martelo, usa e esmiuça as nações, inclusive Israel, mas depois ele vem e julga Babilônia. Ele desperta o espírito dos medos para destruir Babilônia. Isso é visto também, por exemplo, em Isaías 10. Isaías 10, de 5 a 12, diz o seguinte. A Bíblia já está até abre sozinha, Daniel. Tanto que eu estou indo lá. Eu nem estou pondo papelzinho. Isaías 10, de 5 a 12, diz o seguinte. Isso quando Deus estava usando a segunda cabeça do dragão, que era a Assíria. Porque Isaías é do tempo da Assíria, né? Nabucodonosor nem existia ainda. Faltava ali uns 100 anos para o Nabucodonosor chegar. Ai da Assíria, olha como Deus está falando, cetro da minha ira,
A Síria foi um instrumento nas mãos de Deus para disciplinar Israel do norte. Lembra? As 10 tribos foram levadas cativas primeiro. Aí as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ainda sobreviveram por algumas décadas. Mas aí eles foram no mesmo caminho dos seus irmãos do norte e foram disciplinados pelos babilônios Nabucodonosor. Mas na época de Isaías, quem mandava era a Síria. O dragão ainda estava na sua segunda cabeça, que nós já estamos vendo a terceira, que é a Babilônia. E Deus está falando através de Isaías, no capítulo 10, 5. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Estou usando a Síria para disciplinar Israel. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Ela dando 20 cocão ao invés de 2. Porque diz, não são meus príncipes todos eles 6? Não é Calnó como Carquemes, não é Amate como Aspade, não é Divinópolis como Juiz de Fora, não é Montes Claros como Belo Horizonte. É isso que usando as cidades da época. E Samaria como Damasco, é tudo igual. Não importa se é Nova York, se é Amsterdã, eu piso em todo mundo. Eu que mando nesse negócio. Eu piso em Goiânia, eu piso em Porto Alegre. Para mim é tudo igual. Quer saber se é gaúcho, se é goiano. Eu mando em todo mundo. Eu trazendo para a linguagem de hoje. Né? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos. Ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Deus está sendo irônico. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Ou seja, Deus está avisando. Deus não chega e destrói, disciplina de cara. Ele fica uns 100, uns 200 anos te avisando. Israel, quando tomava o cocão da Síria, quando tomava o cocão da Babilônia, do Egito, não era assim de uma hora para outra, não. Deus ficava dia e noite mandando profeta. Mandava um profeta, mandava outro. Aí o rapaz ficava lá 40 anos avisando. Você continuar pecando, Deus vai te disciplinar. Aí ficar 100 anos avisando. Se você continuar pecando desse jeito, Deus vai te disciplinar. Aí como Deus é muito dilatado, muito longânimo, ele não é pronto em se irar, né? Ele é longânimo, ele vai adiando a coisa. Aí as pessoas acham que Deus é bobo. Deus não vai fazer nada não. E aproveita e peca mais. Isso acelera mais ainda o juízo de Deus. Aí Deus manda um ultimato. Ele manda um último profeta. Ó. Último aviso. É o anjo que vai passar no meio do céu lá em Apocalipse. Último aviso. Se continuar pecando, eu vou bater no você. É igual a mãe quando falando. Se você pegar nesse balão mais uma vez, eu vou te bater. Aí o menino vai e pega uma. Agora você vai apanhar. É assim. Deus foi avisando, dos 100, 200, 300, 400 anos. Séculos avisando. Israel não quis ouvir, ele teve que fazer o que fez. Aí quando ele decide fazer o que fez, agora não tem retorno. Aí o Jeremias foi lá chorar, não, Deus quebra o galho. Aí adia mais uma vez, não. Se juntar o Noé, se juntar o Daniel, se juntar o Jó e de joelho me pedir aqui, eu não volto atrás. Agora eu chateei. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Não adianta chorar mais não. E isso deixava os profetas atônitos. É o caso do Abacuque. Por isso que tem que se viver pela fé. O Abacuque, ele era justo, ele não praticava os pecados de Israel, mas ele foi punido juntamente com a sua geração. Ele está lá no alto da montanha, na caverna lá, de beicinho. Olhando Nabucodonosor, que é um rei ímpio, pagão, adorador de ídolos, invadir Israel, prevalecer, matar, arrombar, arrebentar tudo e destruir o templo. Aí o profeta ficou assim, poxa, como é que pode? Um rei pagão destruindo o santo, destruindo o povo de Deus? O jeito é viver pela fé, né? Deus que está fazendo, o que eu posso
Eu não estou entendendo nada. Mas ainda que a minha figueira fique sequinha, ainda que a vide não tem uma uvinha de nada, eu vou continuar crendo que Deus vai ressuscitar essa figueira aqui. Porque Ele falou. O que meu olho está vendo é que está dando tudo errado. O que meu olho está vendo é que nada do que eu pensava que era está sendo. Mas Deus falou, eu vou continuar acreditando em Deus. Era essa situação que os santos que conviviam com essas gerações passavam. Porque Deus estava trabalhando, você tinha que confiar no que Deus estava fazendo. Apesar que não era do jeito que você achava que deveria ser. Que é muitas vezes o nosso caso, né? A gente traça um plano, pede o carimbo de Deus, Deus carimba aí meu plano. Eu já planejei tudo, você só precisa carimbar, você não precisa fazer nada, pensar nisso, eu sou carimbo aí que pra mim tá bom. Carimba e assina aí, meu secretário divino. Né? Às vezes a gente trata Deus assim, faz o nosso plano e quer que Deus dá carimbada lá. Fala, não, agora você autentica aí pra mim pra eu poder dar entrada no cartório. Fala, opa, não é bem assim não, filho. Nós vamos ter que conversar um pouquinho aí. Então, essa era a situação. E o interessante é que Israel aprendeu a respeito da idolatria. Um dos grandes motivos pelo qual Israel foi levado para o cativeiro babilônico, a capital mundial dos ídolos, é que ele praticava a idolatria. E aqui no verso 28, como diz o pastor, mas há um Deus no céu. Não é? Mas há um Deus no céu. Mas há um Deus no céu, verso 28. Observe essa expressão, ela aparece no verso 18. Ele fez uma reunião de oração, Daniel, no verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. No verso 28 a expressão aparece de novo, mas há um Deus no céu. Lembra do pastor pregando aqui? Mas há um Deus no céu. No verso 37, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu, há um Deus no céu. O rei tem um Deus no céu. Verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu, isso aparece também em Esdras. Esdras está por conta do retorno do cativeiro. Já ali no ano 538, 535, 536, 534, eles estão retornando do cativeiro. Em Esdras 1:2, a gente observa essa expressão também. Ou seja, os livros escritos por ocasião do retorno do cativeiro, aproveitar que eu estou aqui em Neemias, Neemias 1:5. Lembra, Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, né? Um rei medo-persa. O povo que redimiu, que pratamente, né, permitiu que Israel voltasse do cativeiro. Aliás, o próprio rei Artadeus sempre colocando a pessoa certa no lugar certo para a hora certa. Eu vi falando a respeito disso, né, Lu? A respeito do calendário de Deus. É interessante quando você vive no Espírito, quando você busca a Deus, como as coisas acontecem na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. E eu tenho um exemplo, que é a pessoa ímpia com a qual eu convivo, que ele é ateu. Tudo dele acontece do jeito errado, na hora errada, da maneira errada, tudo dele é errado, cara. Não é todo dia eu falo isso, é impressionante. Até te ligando, ele liga na hora errada. Tudo que ele faz é errado, na hora errada, do jeito errado, porque o cara é burro, ele não tem Deus, ele sai batendo na cabeça, pum, opa, pum, ele vai fazendo galo na cabeça. Galo mau sentido, porque tem um bom sentido. Tem um galo doido. Aí tem, já quando você vive pela agenda de Deus, é completamente light o negócio, é fácil. Eu estava impressionado outro dia, porque eu estava vendo, eu fico preparando o estudo de Daniel e fico preparando o estudo de Apocalipse. Alguém do lado de fora falou assim, puxa, o caso é um gênio, ele consegue uma concomitância, ele consegue sincronizar os estudos de uma maneira que a coisa está batendo. Outro dia eu falei, nossa, não é engraçado
Que outro dia assistindo o vídeo aí, eu falei assim, daqui umas 3 semanas nós vamos ver esse assunto. Eu falando aqui do assunto, agora eu não sei que eu filmo os dois, né? Do assunto Daniel. Aí eu fui fazer as contas, não é que pelo meu planejamento é daqui 3 semanas realmente que eu vou estar falando daquele assunto, só que no outro estudo, ou seja, não sou eu que estou montando essa agenda. É o Espírito Santo que consegue sincronizar os assuntos. Isso me impressiona. Apesar de eu ser um instrumento, o cara está aqui rabiscando e falando, mas eu não teria a capacidade de fazer um planejamento tão bom como o que eu estou percebendo que está acontecendo, porque é Deus, é o Espírito Santo que faz a agenda. Ele que consegue me fazer atrasar ou adiantar os assuntos de maneira que as coisas se encaixem. Aí eu falei, puxa vida, interessante isso, né? Quando você vive pela agenda de Deus, como as coisas acontecem do jeito certo, na hora certa, tem a provisão. Agora, se fosse sem Deus... E Neemias era o rapaz certo na hora certa, para o momento certo. Era o momento, 70 anos depois, em que Deus queria que Israel voltasse para sua terra. Iria usar os persas e os medos e os persas para fazer isso. E Artaxerxes, sendo um dos escravos, um dos cativos serviçais no Império Medo-Persa, herdados do Babilônia, ele era o rapaz que exprimia uva lá no copo do rei. E, inclusive ele bebe primeiro, porque se tiver veneno morre o cara. Vai que alguém envenena o rei, aí o rei tinha um serviçal. Toma um gole aí. Não caiu no chão não, para me dar o copo aí, que agora eu vou beber. Era esse o papel do Artaxerxes, está aqui no verso 2, ó. Neemias 2:1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ou seja, provei, não morri, não tem veneno, pode tomar, rei. Era esse o papel dele. Papel de colete, né? É o airbag real. Então, e o rei tinha consideração com ele, foi pegando amizade, é uma coisa que o Espírito vai movendo. E o rei, apesar do cara ser um empregado dele, ele falou, o rei me disse, por que está triste o teu rosto se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. É mulher? A namorada terminou com você? Qual que é o seu problema? É problema de coração. Porque o Artaxerxes, ele era um empregado, mas o rei tinha consideração com ele. Ele falou, estou te achando meio triste hoje. Você está meio mucambúzio. Conhecia essa, querido? Você está meio mucambúzio, você está meio mocorongo hoje. Isso aí é lá na sua terra que fala mocorongo, né? Não? Você está meio mocorongo hoje, que você está meio tristinho? O que foi? Não, nada não. Não, você tá triste sim, o que foi? Conta aí pra mim isso. Você é meu chegado, você toma meus venenos tudo aí. Fala comigo. Fala, não, sabe o que é? Ele não é namorada não. É porque lá a terra dos meus pais está tudo arrebentado, lá tá só lá. Como é que eu ia ficar alegre se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e as suas portas consumidas pelo fogo? Fala, eu vou muito com a sua chapa. O que você precisa? Fala, eu preciso de um dinheiro, eu preciso de uma escolta, e eu preciso de uma grana para reformar o país inteiro lá. Tem jeito ou não tem problema? Eu quero seu gai. Eu reformo o seu país. É Deus dando um favor para ele. Mas quando ele foi pedir o favor para Deus, é interessante, né? O que o rei fala no verso 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Viu? Fazendo as coisas com oração. Isso é uma coisa que chama atenção. Mas no verso 5, ele está clamando. E disse, Neemias 1:5, e disse, Senhor, Deus dos céus. Deus dos céus. A expressão usada lá em Daniel. Em Esdras 1:2, que é um livro antes aí, do Neemias, Esdras 1:2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, né? E Neemias 2:24, ou seja, nos livros Daniel, Esdras, Neemias, os livros que têm a ver com o cativeiro, essa designação, esse modo de se dirigir a Deus, se tornou comum, se tornou usual dos judeus exílicos, dos judeus no exílio, do exílio.
E isso era para fazer um contraste com a religiosidade e a superstição do povo babilônico. Porque o povo babilônico, ele adorava Vênus, adorava o Sol, adorava a Lua, adorava a estrela cadente, adorava tudo que tivesse no céu. Eles eram adoradores dos céus. Eu até hoje trouxe a resposta para o Márcio. Cadê? Ele me fez uma pergunta semana passada, eu tive que investigar o caldaico, o aramaico, o hebraico para responder. Que fala também disso aí, que tem os divisores do céu, são os astrólogos, dentro daquele grupo que servia ao rei, né? Os magos, os encantadores, os enfeitiçadores, os caldeiros. Tinha essa turma que dividia o céu em pedacinho para estudar, para fazer prognósticos, tentar adivinhar o futuro de acordo com a posição dos astros. Né? E os judeus adotaram essa linguagem de Deus dos céus para fazer um contraste com a religiosidade e superstição dos babilônios, que adorava todo o céu. Ou seja, o Deus de Daniel, de Neemias, de Esdras, era um Deus que estava acima dos céus, sobre o sol, sobre a lua e sobre as estrelas, os quais os babilônicos adoravam. Ou seja, aprenderam a lição, né? Foram para o cativeiro e aprenderam. Não, eles aí adoram os céus, mas o nosso Deus é o Deus dos céus, é o que está acima dos